Participação do doutor André, que está ao vivo comigo aqui nos estúdios da TV Candidez. Vem para cá, doutor André. Bom dia, é um prazer te receber aqui mais uma semana. Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos. É um prazer imenso receber o André aqui toda semana, porque sempre tem um tema importante para você, né? E tem também a oportunidade de responder a sua dúvida. O número na tela, 99326228, 99326228. Hoje o doutor André vai falar sobre levantamento do seio maxilar. O que seria isso, hein, doutor André? Exatamente. É a pergunta, né? É a pergunta, exatamente. A gente vai falar desse tema, gente, porque eu acho que eu já abordei aqui em alguns programas, né, anteriores aí, mas já tem mais tempo, porque é uma cirurgia que muitos pacientes, quando às vezes necessitam fazer implantes em dentes superiores, né, na parte superior, é necessário fazer uma cirurgia dessa, né? É uma cirurgia que exige um excelente planejamento, tem que ter exames de imagem como tomografia computadorizada, porque a gente vai ver que o seio maxilar é uma cavidade que nós temos na área da maxila, ou seja, nessa parte superior do crânio. Então, quando a pessoa precisa fazer um implante nessa região, em muitos casos, o soalho do seio maxilar, que é justamente essa cavidade, ele vai ocupar o espaço onde vai ser instalado o implante. E é necessário fazer essa cirurgia para que consigamos levantar essa região, com que se chama soalho do seio, e aí sim instalar um implante nessa área. Pode passar? Então, gente, como é que funciona isso? Aqui nós temos uma imagem, né, de um caso de algum paciente que precisaria fazer um implante nessa região. E o que a gente observa aqui? Que a espessura óssea ela é insuficiente para você instalar um implante. Então, aqui nós temos a gengiva, temos o osso e aqui temos a cavidade do seio maxilar. Então, quando a pessoa perde um dente, com o passar do tempo, a gente vai ter uma atrofia óssea. Então, vai ter uma reabsorção óssea, tanto em espessura quanto em altura. E aí, o que acontece? O seio maxilar vai ocupar o espaço onde tinha o dente aqui. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, pegar um implante e instalar diretamente aqui. Porque se a gente colocar um implante aqui, você vai perfurar o soalho do seio e aí a gente vai ter sérias complicações. Então, o que é necessário fazer? Uma cirurgia para que a gente levante esse soalho aqui para cima e o espaço onde ele estava inserido vai ser colocado um enxerto ósseo. Pode passar? Que é o que foi realizado aqui, ó. O soalho estava aqui embaixo, foi levantado até aqui em cima e foi instalado, né? E foi colocado o enxerto ósseo nessa região, né? Esse enxerto ósseo a gente vai comentar mais à frente como a gente faz isso no consultório. E aí tem que esperar um período de aproximadamente 6 meses esse enxerto cicatrizar para aí depois ser instalado o implante. Pode passar? E aqui já mostrando, né? Já o implante instalado, a coroa protégica instalada e aqui já o caso resolvido, né? Então, a cirurgia de levantamento de seio é de suma importância para que a gente consiga o sucesso daquele tratamento. Pode passar? O que a gente faz, gente? Antes da gente fazer a cirurgia de levantamento de seio, a gente costuma muito fazer a coleta de sangue do paciente e coloca em uma centrífuga. Para que a gente faz isso? Para que a gente consiga pegar o plasma sanguíneo do paciente, que é rico em fibrina, que é rico em plaqueta, e aí a gente mistura junto com o enxerto ósseo para que tenha um excelente reparo tecidual. Então aqui depois com que coleta o sangue do paciente, é colocado nessa centrífuga, isso aqui vai girar, né, em alta velocidade, e aí vai ter a separação da parte vermelha e da parte branca do sangue. Pode passar? E aí a gente faz o quê? Aqui mostrando na hora, né, a gente coleta então o sangue do paciente, pega uma tesoura e vai pegar apenas essa parte branca aqui. Por que a gente pega essa parte branca? Porque isso aqui é rico em plaquetas, em leucócitos, então é excelente para ter reparo tecidual, né? Isso aqui é muito também utilizado na ortopedia, em outras áreas da medicina, porque já foi mais do que comprovado que você utilizar o plasma sanguíneo para a regeneração tecidual, ela é muito melhor do que você só, simplesmente usar um enxerto ósseo puro. Pode passar? E aí a gente coletando aquele plasma sanguíneo, a gente vai ver mais à frente, nós vamos misturar junto com o osso, né, que a gente compra isso aí, né, e vai levar naquela região. Então aqui mostrando, né, de forma também didática, como a gente faz o acesso ao seio maxilar. A gente tem que fazer uma incisão, levantar a gengiva do paciente, e aí tem que usar uma broquinha para fazer uma janela, né? A gente faz uma janelinha para ter o acesso cirúrgico e ter o acesso ao seio maxilar. Pode passar?
Estou aqui mostrando, fez aquele corte, né? A gente usa geralmente uma broca, né, específica para isso. E aí, aquela abertura que a gente fez, a gente vai deslocar aquele tecido ósseo para dentro. E usando essa parte aqui, a gente vai levantar esse seio maxilar. Como a gente está vendo na imagem aqui, ó, essa paredinha óssea nós vamos empurrar para dentro e vai levantar o seio maxilar. Pode passar. Olha lá, a paredinha foi deslocada lá para dentro. Usa-se um instrumento específico para isso. A gente vai levantar então esse seio maxilar e aqui vai ser colocado o osso, né? Esse osso vai ser preparado, né, juntamente com aquele coágulo sanguíneo que a gente mostrou, né, com aquela parte branca, a gente chama aquilo ali de PRF, né? E aí vai misturar junto com o osso e levar dentro daquela cavidade. Pode passar? Aí, passados aproximadamente 6 meses com que foi feito o levantamento de seio juntamente com o enxerto ósseo, aí sim vai ser instalado os implantes, né? Nessa área aqui de fora, realmente colocado uma membrana de colágeno, né, para que a gente tampe aquela área onde foi feito o acesso, e os implantes são instalados. Então tem que esperar um período de 6 meses de cicatrização para aí sim finalizar com as coroas protéticas. Pode passar. E aqui para mostrar clinicamente como é que é feito, né? Aqui nós foi feito então uma janela, como a gente falou, né? Foi feito o rebatimento de gengiva. Aqui a janelinha, como a gente mostrou naquela imagem didática. Foi feito o acesso, foi colocado a parte daquele acesso, foi levantado o seio maxilar lá para dentro, né? Então levantou o seio maxilar desse lado, pode passar. E posteriormente a isso, a gente vê isso aqui, ó. Aqui é o enxerto ósseo que foi colocado, né, dentro da cavidade, o seio maxilar já foi levantado e aqui está sendo instalado o implante. Por que o implante sendo instalado depois? Porque se a gente coloca antes, a gente pode ter a perfuração do seio maxilar. Pode passar. E aqui mostrando, né, os 2 implantes instalados. Aqui nós temos o restante do enxerto ósseo que foi colocado juntamente com aquela membrana que a gente comentou, né, quando a gente coleta o sangue do paciente, e depois vai ser colocado uma membrana de colágeno para tampar isso aqui tudo, essa região. E aí a gente vem, dá os pontos nessa área e tem que aguardar 6 meses a cicatrização para que a gente finalize aquele tratamento. Isso. Aí o doutor André trazendo para você todas as informações sobre esse tema importante, né? Esse tema aí que é muita dúvida para algumas pessoas, né? Sim, exatamente. Porque é um procedimento um pouco mais complexo, né, doutor André? É um procedimento mais complexo. Quando o paciente precisa fazer um implante na arcada superior e o paciente, às vezes, teve uma perda óssea muito grande, né? A gente tem casos de pacientes que, às vezes, tá lá com o dente na boca, mas, infelizmente, aquele dente já teve doença periodontal, quando aquele dente perde muito osso, e aí o que acontece? Esse seio maxilar acaba descendo. Então, não é possível a gente fazer uma cirurgia de implante sem fazer a cirurgia de levantamento de seio maxilar. Então, é um caso que é necessário fazer um exame de tomografia, um exame clínico bem feito, um bom planejamento, para que aí sim a gente execute bem na boca. Eu tenho até a dúvida, inclusive a gente sempre fala, o telefone fica disponível para participação de todo mundo, 99326228, 99326228. É a dúvida da Renata. Ela está dizendo que tem que fazer o procedimento, doutor André, mas está com muitas dúvidas, né? Ele pode ser feito no consultório dentário ou precisa ser num ambiente próprio para a cirurgia? Não, isso aí pode ser feito no próprio consultório odontológico, não em nível hospitalar, tá? É uma cirurgia, gente, que ela tem um certo grau de complexidade, mas não é necessário ter alguns aparatos hospital, né? Vamos falar assim. Então, aqui é uma cirurgia que é feita no próprio consultório. Geralmente é uma cirurgia que a gente fala que é feita a 4 mãos, né? Tem que ter o cirurgião para fazer a cirurgia e um auxiliar, porque o auxiliar vai passar o enxerto ósseo para o cirurgião, ele vai muitas vezes manipular aquelas plaquetas para ele, vai passar aqueles instrumentos cirúrgicos, vai ajudar a levantar a gengiva. Então, a gente fala que é uma cirurgia feita a 4 mãos. E essa cirurgia tem que pensar muito, porque o paciente vai ficar um período de mais ou menos 1 ano para terminar todo esse tratamento. A gente comentou que são 6 meses para fazer a instalação do implante, depois com que é feita cirurgia, e depois que instala o implante, mais aproximadamente 4 a 6 meses. Aí, para terminar aquele tratamento com essa parte da prótese,
vai mais uns 2, 3 meses. Então a gente fala que é um tratamento de 12 a 14 meses para fazer tudo. Eu tenho a dúvida também da Jussara, ela está dizendo que realizou o procedimento faz exatamente aí 8 dias, né? Ela está falando que nos últimos dias sentiu um pouco mais de dor. Sim, é normal. Por causa do levantamento do seio. Exatamente. O que mais faz a desconforto uma cirurgia dessa, na verdade, às vezes não é muita parte que é feita na parte dura, que seria na parte óssea. O que mais o paciente sente desconforto pós-cirúrgico é devido à manipulação do tecido mole. Porque a gente faz um acesso cirúrgico muito grande, né? A gente tem que rebater a gengiva de forma bem grande aqui, né? Não é uma incisão pequenininha. Então, depois que acaba a cirurgia, o paciente sente desconforto na parte gengival. É uma cirurgia que a gente tem que prescrever para o paciente anti-inflamatório, antibiótico, corticoide, analgésico, tudo pré-operatório. Isso aqui não é uma cirurgia, vamos supor, a gente marca para fazer a semana, não prepara o paciente chega lá para fazer cirurgia, não tomou nenhum medicamento. Não é assim que é feito. A gente, por exemplo, sexta-feira tem uma paciente de Nova Serrana, vai fazer com a gente, né, esse caso parecido, ela já vai pegar essa receita antecipadamente, ela vai ter que tomar antibiótico um dia antes, vai ter que tomar corticoide 1 hora antes da cirurgia, quer dizer, a paciente tem que estar totalmente preparada para fazer uma cirurgia dessa. E sem contar a saúde do paciente. O paciente também tem que ser um paciente que a gente fala asa 1, que é o paciente que não tem nenhuma comorbidade, ou seja, não pode ser diabetes compensado, não pode ter problema de coagulação sanguínea, isso aí a gente também tem que analisar. E esse é um ponto importante que o doutor André está ressaltando, é até a pergunta aqui da Edilza, existe algum perigo nesse procedimento? Se fizer o pré, né, e depois o pós, não, né, doutor André? Exatamente. Mas tem que fazer o pré e o pós, exatamente. Né, essa paciente que a gente vai realizar a cirurgia na sexta-feira, ela está sempre preparada, vamos falar assim, já tem 30 dias. Porque é uma paciente que tem um serviço, vamos falar assim, braçal, né? Ela tem um serviço de faxina. A gente falou para ela que durante o período que a gente fizer a cirurgia e os 2 próximos dias, ela vai evitar o máximo de fazer trabalho pesado, né? Então, é repouso absoluto. Isso aqui não é uma cirurgia simples, igual às vezes uma simples extração de dente, que o paciente de um dia para o outro já volta àquelas atividades normais. Então, o paciente tem que ter um repouso muito grande e o paciente tem que estar totalmente preparado quanto a isso. A pessoa não pode ter nenhum problema de saúde sério, por exemplo, diabetes compensado, como a gente comentou, paciente que usa medicamentos que faz o dente ficar mais ralo, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa usa Marevan, a pessoa ela é cardíaca. O que a gente faz? Tem que fazer um risco cirúrgico, mandar para o médico liberar a cirurgia. Então, uma cirurgia que tem um certo grau de complexidade, porque exige o paciente ter uma saúde boa, um bom planejamento do próprio profissional e um preparo também do paciente com relação àqueles medicamentos que a gente comentou. A alimentação depois do procedimento precisa de um cuidado especial também, né? Sim, Flaviana, demais. E durante os primeiros 3, 5 dias, é praticamente alimentação pastosa, tá? Então o paciente vai ficar só alimentando ali de sopa, de macarrão, alimentos não vou exigir muito da mastigação do paciente. Então o paciente tem que ter realmente um cuidado, não pode comer, sei lá, vai fazer uma cirurgia dessa nascer, já marca um churrasco já no final de semana, né? A pessoa não pode, bebida alcoólica também a pessoa não pode ingerir durante a primeira semana, né? Que é importante, às vezes a pessoa gosta de tomar uma cerveja ali no final de semana, tudo, não pode, porque senão alguns medicamentos que a gente prescreve, como antibiótico, anti-inflamatório, não vai ter um bom efeito, né? E então a pessoa tem que ter um cuidado muito grande, sim. Por isso que a avaliação faz toda a diferença, gente. É a preparação para a realização do procedimento. Os contatos do Dr. André estão sempre na tela, porque ele está sempre disponível para poder conversar aí com os telespectadores do programa, para atender todo mundo, né, André? Exatamente, Flaviano. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem ou quiser marcar alguma avaliação no consultório, é só entrar em contato com a gente lá no consultório que a gente marca. Tem abraço hoje, André? Flavião, dá um abraço geral, não fiz hoje a listinha, tá? Mas eu tô lembrando aqui, tem que mandar um abraço especial aqui para a Zoraida e para o seu filho Ítalo, que já me cobrou uns abraços já tem algumas semanas, um abraço especial para vocês e para todo mundo. Um abraço, viu, para todo mundo que sempre acompanha com muito carinho o programa. E a gente reforça que a participação do Dr. André fica disponível também para você lá no portal sistemampa.com.br, serve sempre de orientação para outras pessoas, fica disponível também para você orientação lá no Instagram da TV Candidez, o TV Candidez Oficial.